Apenas uma nerd. Esse era o apelido dela. 3 meninas estavam na parada de ônibus. Elas estavam esperando a Yun chegar, pois queriam tirar uma foto delas 4 hoje. Quando a Yun finalmente chega, elas não conseguem acreditar no que estão vendo. Elas acham vergonhosa a roupa que ela está usando e decidem simplesmente deixar ela. Idiota é outro nome que os amigos dela usavam para chamá-la. Yun disse que aquela roupa era sua preferida e perguntou se é estranha. Esse é o único hobby dela, mas seus amigos odiavam esse lado dela. Então ela foi afastada por muito tempo. Ela deixou a Park assim, mas a Park, que ela pensou que nunca mais veria, parecia uma pessoa diferente. Park diz que é algo que eles não sabem, mas ali eles são pagos antecipadamente. Só que como a comida está fria, ela não vai cobrar. Então de agora em diante, quem fizer contato visual com ela irá comer primeiro. Yun grita com todas as suas forças pela Park. Park enfim percebe a menina ali. Ela começa a abrir a bolsa, revelando a comida. Depois ela pega a comida e, se virando para o Hack, comenta que de roubo a tomada de reféns. Um traje. Ela pergunta se ele está mantendo a Yun como refém para ligar para ela. Se for esse o caso, eles entenderam errado, pois essa garota não é amiga dela. Então eles apenas deveriam deixar ela ir. Hack pergunta o que acontece se ele não quiser. Yun fica para baixo ao perceber que não está qualificada para ser amiga da Park. Mas Park coloca seu capacete na cabeça da menina. Hack pergunta por que ela trouxe aquilo quando ele disse que não come comida fria. Park pergunta se esse idiota ainda está olhando diretamente nos olhos dela. Nisso, ela só joga o prato de comida na cara dele, o que até respinga na Yun, mas o capacete a protegeu. Hack reclama que aquilo está muito apimentado. Como ela atacou primeiro, agora é a vez dele. Ele dá um soco, enquanto diz que nem gosta daquela comida. Mas Park facilmente desvia. Park diz que não sabia. Ele deveria ter dito algo antes. Ela tem um pouco de carne de porco agridoce e pergunta se ele quer um pouco. Agridoce é bom, certo? Furioso, Hack tenta atacar novamente, enquanto manda ela calar a boca. O ataque está vindo, mas dessa vez, Park não desvia. Ao invés disso, ela se abaixa e se posiciona para atacar ele. Ela diz que no seu tempo, se os inferiores ousassem olhar diretamente nos olhos dela, ela teria que arrancar os olhos deles. Nisso, ela acerta um murro bem no meio da cara dele. Ela até pergunta para Chaewon se elas não deveriam ajudar o Hack, já que parece que ele vai perder. Chaewon manda ela esperar, pois ela precisa verificar uma coisa. Hack cambaleia para trás com um golpe. Parece que o nariz dele quebrou, e os olhos dele estão ardendo tanto que ele não consegue enxergar. Além disso, Park é muito forte. Vendo ela mexer novamente na caixa de comida, ele se pergunta o que ela está fazendo. Mas ele sabe que isso é ruim, então corre para tentar agarrar ela de novo e ensinar uma lição a ela. Ele aproveita que ela está de costas para ir com tudo. Só que ela acaba se virando e acha que o Hack já percebeu que já era para ele. Dessa vez, Park vem com a maleta de ferro em direção a ele. A maleta já está a centímetros do rosto dele, não dando chance para ele escapar. E assim, bam! Ele é acertado. O rosto dele ficou preso entre as divisórias, e a comida está caindo bem no rosto dele. Hack começa a ser arrastado pela Park, pois como a cabeça dele está presa, tudo que ela precisa fazer é puxar a maleta. Ele simplesmente não consegue parar. Park continua a puxar a maleta com toda sua força de um lado para o outro. Ela pergunta se não é gostoso mesmo quando está frio. Ela finalmente o solta, e agora Hack já está completamente acabado. Ele acha que quebrou o pescoço, já que não consegue se mover. Uma das divisórias da maleta começa a girar no ar, passando muito próximo do rosto do Hack. Ela acaba ricocheteando no chão, e quando ele vê, alguém já está na frente dele. É a Park, que com uma aura sombria, manda ele olhar para baixo. Assustado, Hack desvia o olhar. Park pergunta quem é o próximo. Alguém quer fazer contato visual com ela? Enquanto isso, as seguidoras da Young estão pedindo que ela desista da Chaewon. Elas apostam que ela está muito envergonhada para ir para a escola agora. Mas Young diz que não pode desistir. A menina de Chiquinhas não entende porque Young é tão obcecada com a Chaewon.
A menina de capuz concorda com a de Chiquinhas, pois vez que elas consigam trazer a Chaewon para o lado delas, ela será inútil, pois é apenas uma fraca. Yang pergunta quem disse que ela é fraca. Alguma vez ela já viu a Chaewon lutar? Não sei se eu já vi ela lutar, mas já vi ela apanhar, e é exatamente isso que está acontecendo agora mesmo, onde ela é recebida com um soco no estômago pela Park. As lacaias da Yang estão sem acreditar que a Yang reconheceu a Chaewon como alguém forte. Até eu estou sem acreditar muito nisso, vendo como ela já está morrendo. Park manda elas pararem com isso agora. Ela acha que já disse tudo o que tinha para falar sobre as marcas de cigarro. Então ela manda a Chaewon pensar com atenção sobre o motivo para ela ter sido repreendida hoje. Chaewon diz que ela é a única que deveria pensar. Você conhece o Chae-hun? Ele é o campeão mundial do campeonato juvenil de kickbox. Chaewon pergunta se a Park acha que tudo que ela vai ter são aquelas cicatrizes nos braços. Pelo visto, Park não se lembra que a irmã mais nova do Chae-hun é a Chaewon, e que a Chaewon, que cresceu com o Chae-hun, é especialista em... Chaewon dá um chute que passa muito perto da cabeça da Park, mas ela consegue desviar. Chaewon diz que sabia, e pergunta por que a Park não está usando as pernas. O irmão dela uma vez disse que se chegar o momento em que ela tem que lutar, seja atingido primeiro, e depois comece. Bobagem, né? Ela realmente está aguentando isso? Quem imaginaria que um covarde como a Park tivesse tanto poder escondido assim? De qualquer forma, se a Park continuar batendo assim, Chaewon vai saber a fraqueza dela. E a fraqueza é que ela nunca usa as pernas. Então Chaewon não vai perder essa oportunidade. Pelo visto, a previsão dela estava certa. Chaewon precisa dar um golpe certo. Park se pergunta se pernas. E Chaewon pergunta se a Park também não sabe o motivo pelo qual ela não está usando as pernas. Ou melhor, a razão pela qual Park está inconscientemente relutando em usar as pernas. Mas na verdade, Chaewon também está confusa. Ela pergunta se foi a perna direita. E já vem com um chutão em direção a essa perna da Park, que rapidamente levanta sua perna para evitar o ataque. Mas Chaewon pergunta se foi a perna esquerda, e já manda um chute em direção à outra perna tão rápido que dessa vez Park não consegue desviar. Park sente uma dor excruciante que atravessa os ossos. Ela se pergunta que tipo de técnica é essa em que se chuta a panturrilha. Chaewon diz que quando vê pernas fracas, como as da Park, ela sente vontade de chutá-las. Elas parecem tão fracas como se pudesse quebrar com o menor toque. Parecia que ela podia quebrar as pernas da Park naquele dia também. Chaewon chuta novamente a perna da Park, que geme de dor. Park percebe que a Chaewon está falando sobre o dia antes do dono daquele corpo morrer. Chaewon diz que não importa o quanto Park tem mudado, não tem como consertar ossos com ouro. E assim, ela dá um belo chute no estômago da Park. A alma da Park já está quase saindo pela boca. A lacaia da Chaewon comemora, enquanto pisa na cabeça da Yoon, que ainda está com o capacete. Yoon se pergunta o que vai acontecer agora. Hak, ainda caindo no chão, comenta que a Chaewon finalmente recuperou os sentidos. Essa é a cabeça escondida da escola de valentões, Chaewon, o guepardo Chaewon. A menina de Chiquinhas pergunta se então o boato era verdade de que o guepardo era Chaewon. Yang balança a cabeça afirmativamente. A menina de capuz diz sentir como se já tivesse ouvido falar da Chaewon antes. Chaewon foi brevemente famosa no 3º ano do fundamental, mas depois foi esquecida. A menina de Chiquinhas então se lembra de algo. Foi quando a Yang brigou com umas garotas aí. Chaewon ajudou a Yang naquela época, em que ela estava perdendo para as meninas. A lacaia pergunta se então elas só ganharam naquele dia por causa da Chaewon, e por isso que a Yang ajudou a Chaewon no caso da Park. Essa é uma história incrível. Mas então por que a Chaewon está se mantendo discreta durante todo esse tempo? Com esse nível de habilidade, ela poderia ter governado a escola dos valentões sem levantar um dedo. Yang diz que isso é um assunto muito pessoal. Mas de qualquer forma, se a Park e a Chaewon lutarem novamente, Chaewon pode ganhar. Yang vai contar porque o apelido da Chaewon é Guepardo. Primeiro de tudo, ela é incrivelmente rápida. Chaewon pergunta se a Park ainda tem força para ficar de pé, e diz que a Park não precisa se fazer de durona, e tenta dar uma rasteira na Park. Como um guepardo, correndo pela savana, ágil e veloz. Chaewon diz que muitos já tiveram suas pernas quebradas, e ela não se refere apenas a uma ou duas. Dizem que a velocidade máxima dela é incrível. Chaewon é mais rápido que a Park estava esperando.
ela está dobrando e estendendo as pernas como se estivesse puxando e soltando a corda de um arco. E novamente, Park recebe outro golpe nas pernas, gemendo mais uma vez de dor. Além disso, Chaewon tem um corpo magro e muscular, sem nada de gordura, e pernas mais compridas do que o tronco. Então a técnica dela é chutar. Um chute para trás, onde se estende a perna, requer ainda mais força do que um chute baixo, de uma altura mais baixa. Park precisa manter a distância para diminuir o impacto. Você sabia que os guepardos são menores que outros animais selvagens? Chaewon manda a Park se aproximar, pois ela não tem muito tempo. Então, novamente, Chaewon está correndo rumo a Park. Guepardos têm dentes pequenos demais para esmagar a traqueia de sua presa. Indo com um chute em direção ao rosto da Park, Chaewon diz que precisa tirar uma foto disso e enviar como um aviso de óbito. Mas dessa vez, Park consegue desviar. Guepardos se concentram na fraqueza do oponente e não desistem. Park se estica para pegar a divisória da maleta e a coloca em frente ao rosto. Quando Chaewon chuta, acerta a divisória, mas Park ainda está tendo que fazer esforço para tentar impedir de ser esmagada. Ela não está entendendo que absurdo é esse. Depois que a Chaewon morde, ela nunca mais solta. Chaewon se desculpa, mas esse é um ataque falso. Percebendo isso, Park rapidamente levanta a perna para evitar o golpe. Chaewon pergunta por que ela está desviando. Restam só mais alguns golpes. Não está sendo fácil para Park lidar com chutes baixos, devido à baixa altura delas. Além de que esse é um estilo diferente do que ela está acostumada. Então ela está ficando confusa. Chaewon pergunta se ela não está curiosa também, pois Chaewon está curiosa para saber quantas vezes serão necessárias para quebrar os ossos da Park. E novamente, mais um chute foi desferido, acertando a Park em cheio. Park percebeu que a Chaewon tem como alvo seu músculo tibial anterior. Chaewon diz que, segundo seus cálculos, será necessário mais 3 chutes. Ela chuta novamente, derrubando a Park. Com esse nível de intensidade, os golpes da Chaewon também seriam muito poderosos. No entanto, há uma condição para a vitória da Chaewon. Chaewon tem que superar suas próprias limitações, pois assim como um guepardo, ela tem baixa resistência. Além disso, ela está colocando toda sua energia nos chutes, o que parece estar deixando ela sem forças. Chaewon está tão focada no seu oponente que nem percebe que está sem fôlego, correndo desesperadamente. Ela desacelerou e parece não ter consciência sobre seus próprios limites. Chaewon não é adequada para uma luta longa. Então é agora. Quando Chaewon vem desferir outro golpe, Park a segura pelo pescoço. Ainda assim, Chaewon desferiu seu último golpe, já que ela precisa terminar isso rápido. Só que mesmo tendo dado os 3 golpes que ela disse que seriam necessários para quebrar os ossos da Park, os ossos ainda não quebraram e Park continua de pé. Sem contar que agora ela também está sendo sufocada. Então ela não está conseguindo respirar. Antes que a Chaewon perca o julgamento, ela tem que acabar com a luta. Então ela desfere outro chute. Mas ela fica aflita ao ver que a Park está bem e está até sorrindo. Ela fica furiosa pela Park estar sorrindo. Então tenta desferir inúmeros socos. Mas apenas chegando a cabeça um pouco para trás, Park consegue desviar de todos os socos que estão longe de atingi-la. Park pergunta se ela também não está curiosa sobre por quanto tempo mais ela conseguiria suportar o sufocamento. Por quantos minutos ela ainda consegue aguentar? Em agonia e se tremendo toda, Chaewon manda Park parar. Mas isso apenas faz Park apertar mais forte, antes de empurrar ela para longe. Chaewon tenta recuperar o fôlego, mas quando ela olha para cima, fica assustada. Park está em uma posição estranha, emitindo uma aura, e Chaewon não entende o que ela está tentando fazer. Park diz que quando acordou naquele corpo, seu corpo inteiro doía. Ela achou que era porque aquele corpo era naturalmente fraco. A técnica da Chaewon é chutar? Quando se trata de chutes, ninguém da dinastia dela poderia se igualar a ela. Hax pergunta se isso é aquilo que ele aprendeu quando criança. Parece que a Park não consegue usar sua força como antes. Chaewon se prepara, vendo que a Park está vindo. Mas então ela percebe que sua perna está machucada. Ela não consegue mais chutar, pois suas canelas estão dormentes por ela ter chutado com tanta força. Então ela tenta mirar na mandíbula,
já que ela tem que nocautear a Park em um único golpe. Mas facilmente Park consegue parar o golpe. Park comenta que percebeu mais cedo que as pernas da Chaewon são bem fortes. Então ela vai ter que pegar emprestado por um segundo. Ela diz isso enquanto praticamente quebra o pulso da Chaewon. Puxando a Chaewon para si, Park pede para ela se segurar firme. Assim, Park pisa na coxa da Chaewon para pegar impulso para trás. Com o outro pé, ela pisa no peito da Chaewon, o que pelo visto doeu bastante. E novamente, ela usa a Chaewon para pegar impulso para trás. Haki também conhece essa técnica. A lacaia entra em desespero, enquanto Yun está confusa. Mas ainda assim, ela manda forças para Park. Chaewon continua com a mentalidade de que se ela conseguir bater uma vez na Park, será o suficiente, já que foi isso que seu irmão lhe disse. Então, lá vai ela de novo. Mas facilmente Park impede o golpe, e segura o pulso da Chaewon, pois ela ainda está olhando diretamente nos olhos da Park. Com a outra mão, Park já vem com um golpe, bem no queijo da Chaewon, para nocautear a menina. Chaewon pensa que socos não vão funcionar, mas ela ainda tem que acabar com isso de uma vez. Ela vai tentar o chute final. Só que facilmente Park se esquiva. Mas isso, novamente, fazia parte dos planos da Chaewon, já que quando a pessoa se abaixa para evitar o chute alto, Chaewon bate com um chute de joelho. Ela só não esperava que a Park fosse segurar a perna dela. Chaewon não vai enganar a Park duas vezes. Desesperada, Chaewon dá soquinhos na Park, pedindo para ela lhe soltar. Ela percebeu que a pegada da Park está diferente agora. Park pergunta se a Chaewon não estava curiosa para saber por que ela ainda não usou as pernas. Ela solta a perna da Chaewon e já mete um chutaço na cara dela. Park responde que é porque suas duas mãos já são o suficiente. Ela coloca a mão no chão, jogando suas pernas para o alto em direção a Chaewon, que já está cuspindo sangue devido ao golpe anterior. Esse novo golpe vem a toda velocidade no rosto da Chaewon. Park vai mostrar algo especial a ela, já que parece que é isso que ela quer. E vamos de chute digno de KO bem nas fuças. Haki fica impressionado com o golpe, enquanto Chaewon está se tremendo toda, mas ainda está consciente. Logo em seguida, Park já agarrou a cabeça de Chaewon, enquanto com expressão de valentona, pergunta se ela ainda não abaixou os olhos. Então ela tem sua cabeça afundada no chão pela Park. Haki percebe que essa é uma antiga técnica, então ele começa a se perguntar se ela é realmente de outra dinastia. Park pede que ela diga algo para o líder deles. Arrastando a Chaewon desmaiada, Park diz que é para o líder deles parar de se esconder. Enquanto isso, Song está bem plena em sua casa. Ela está estudando bem de boinhas, até notar que o café acabou. Ela então desce as escadas, em busca de mais. Mas é possível ver ao fundo uma TV falando sobre a Yang em uma luta. Ela ia usar seu movimento característico, mas no fim ela não conseguiu usar a força das costas. Essa não é a Yang que todos conhecem. Alguém tamborilando o dedo na poltrona fala que diz para Yang que o gerenciamento corporal é essencial para um atleta. O apresentador diz que Yang deve ter se machucado durante o treino. Song pergunta para um homem de cabelos grisalhos se ele está se divertindo. Ela não entende porque ele é tão viciado nesses jogos infantis. Pelo visto, esse homem é o avô da Song. Ele pede para ela se sentar. Já sentada, Song comenta que há muitas competições de adultos com habilidades melhores e físicos perfeitos. Então ela não entende porque seu avô patrocina somente competições juvenis. Seu avô diz que quando ela tiver a idade dele, vai perceber que tem coisas que o dinheiro não compra. Song olha para ele confusa. Então ele explica que há coisas que nem mesmo ele pode comprar. Quando ele tinha a idade dela, ele tinha pura paixão e a coragem de tentar mudar o mundo mesmo não tendo nada. Em vez de desejar sorte, ele confiou no som das batidas do seu coração e enfrentou tudo de frente naqueles dias. Então, quando ele vê crianças apaixonadas como essas, seu coração acelera como se ele tivesse voltado àqueles dias. E ele quer torcer por elas. É anunciado que a vitória é da Yang. O avô continua dizendo que tem muitas crianças que não conseguem realizar seus sonhos por causa das circunstâncias. Song não sente pena delas?
Obviamente, a Song tem excelente habilidade de empatia, de acordo com o avô dela. Mas de qualquer forma, as provas estão chegando. Então ele pergunta como estão os estudos dela. Song responde com um simples bem. Então, se levantando, seu avô pede para dar o seu melhor, pois lutas físicas não são o único tipo de luta. E assim ele se levanta para ir embora, mas Song o chama. Ela pergunta se ele não se esqueceu da promessa deles. Ele prometeu que escutaria ela se ela tirar as notas que ele quer. Seu avô pergunta como ele poderia se esquecer. Song pensa que ele tem que manter essa promessa. Já a Park e Yoon estão na loja da mãe da Park. Yoon já foi tratada e agora tem um enorme prato de macarrão na frente delas. A mãe da Park informa que foi a Park quem comprou, mas ficou frio, então ela tentou fazer o seu melhor. As meninas se deliciam com a refeição, e Yoon até comenta que é melhor do que o que a sua mãe faz. A mãe da Park só está sem entender como a moto está perfeitamente bem. Park pergunta se apenas a moto está bem, e informa que ela também voltou em segurança. Afinal, foi muito difícil trazer aquilo de volta para casa. A mãe pergunta quem é Yoon, já que essa é a primeira vez que ela a vê. Ela pergunta se elas são próximas. Park ia dizer alguma coisa, mas Yoon a interrompe, gritando um enorme sim. Yoon então se apresenta como a melhor amiga da Park. Uma hora atrás, Yoon resolveu virar o jogo e estava sobre a lacaia, puxando os cabelos dela. Como a Yoon estava de capacete, que era escorregadio, a lacaia não conseguia agarrar nada. A lacaia sempre chamou a Yoon de cabeça dura, então toma uma cabeçada para ver se isso é verdade. A lacaia sente muita dor com o golpe, mas quando ela vê, alguém está se aproximando dela. É a Park, segurando a Chaewon completamente nocauteada. Foi nesse momento que a Park mandou ela dizer para o líder deles parar de se esconder. Park mandou a lacaia pegar a Chaewon e tirar um retrato de um querido que faleceu. Já do lado de fora, Yoon devolveu o capacete para Park e agradeceu por tudo. Park pegou o capacete e se virou para ir embora, mas Yoon segurou sua roupa e perguntou se ela gostaria de comer com ela. E agora, voltamos para o presente, onde a Yoon está se deliciando com a comida da mãe da Park. A mãe da Park diz que está ficando tarde, então Yoon é bem-vinda para dormir ali se quiser. Yoon se anima, mas Park diz que isso não é possível, já que ninguém vai entrar no quarto dela. Enquanto isso, Song continua estudando diligentemente. Mas ela se pergunta o que a Chaewon está fazendo. Ela então decide dar uma olhada no celular, já que a Chaewon está bem quieta. Ela então vê que recebeu uma foto e umas mensagens, mas fica surpresa pela lacaia da Chaewon ter mandado uma mensagem diretamente a ela. Quando Song abre a mensagem, se depara com a foto da Chaewon nocauteada. Então ela lê as mensagens, que dizem que a Park mandou ela parar de se esconder. Song se treme de raiva e começa a fazer uma ligação para a escrava Park. Só que a ligação simplesmente não é atendida. Será que a Song vai finalmente se revelar como a líder que anda perturbando a Park? Mas isso só vamos saber no próximo episódio. Então deixe seu like para me incentivar a trazer mais, comente o que você está achando da história e nos vemos na próxima!